Opa, então eu fiquei na frente lá, depois eu corto e emendo, mas eu fiquei na frente da explicação no finalzinho do vídeo. Então, outra interpretação das taxas de variação. Então aqui a gente tem um exemplo, o autor é canadense, então ele traz um exemplo lá do Canadá. Considere DDT a dívida pública canadense em bilhões de dólares no momento T. Então você tem aqui a coluna os anos e em bilhões de dólares qual é a dívida pública, quanto de emissão de títulos o Estado devia aos investidores, aos aplicadores. Estime o valor da derivada D' no ano de 1998. Então eu vou calcular uma taxa de variação instantânea, mas eu não tenho a expressão algébrica, então eu não consigo calcular usando o limite, certo? Olha aqui, eu deveria calcular esse limite. Dívida no tempo T menos a dívida no A, que seria 1998, dividido por T menos A. T menos 1998, quando T tende ao A, quando T tende a 1998. Eu não tenho a expressão algébrica, então eu posso calcular taxas médias. Então o autor já calculou ali as taxas médias quando o tempo vai de 94 para 98, de 96 para 98, de 2000 para 98, de 2002 para 98. Então ele já calculou e já colocou os resultados aqui. Então, eu gostaria de ter uma taxa média para o ano bem próximo do ano de 98. Eu vou pegar, como eu não tenho essa possibilidade, eu vou pegar duas taxas médias da variação da dívida pública, ok? A de 96 e a de 2000, e vou fazer uma média. Como eu não consigo calcular a taxa instantânea, eu vou somar esses dois valores, vai dar menos 6,6 e vou dividir por 2, ok? Então, calculando aí aproximadamente, eu teria que a variação da dívida pública no ano de 98 era de menos 3,3 bilhões de dólares ao ano. Ou seja, ao passar pelo ano de 1998, o Canadá estava deixando de dever, estava variando a dívida pública uma quantia de 3,3 bilhões a menos na dívida. Essa é a taxa, seria aproximadamente a taxa de variação da dívida pública anual no ano de 1998. Ou seja, de 98 para 99, ele aproximadamente ficou devendo menos 3,3 bilhões a menos do que devia em 98. Se você deixar passar o tempo de 98 para 2000, aproximadamente a dívida pública decaiu 6,6 bilhões de dólares. Essa é a interpretação da derivada. Para nós aqui no cálculo, se você for ver a interpretação geométrica, seria uma taxa média, seria o coeficiente angular de uma reta secante ao gráfico da dívida pública, coeficiente negativo. Para eles, para a economia, o significado é quantos bilhões de dólares existem de variação da dívida ao ano. Então, na proximidade do ano 98, a taxa de variação aí seria de menos 3,3 bilhões de dólares na dívida pública. E os exercícios essenciais são esses daqui, certo? Eu recomendo bastante exercícios. Então, tentem fazer esses exercícios aí, pelo menos esses. Se houver dúvida, vocês postam as dúvidas lá que a gente já faz um videozinho explicativo ou resolvemos os exercícios mais difíceis na aula de exercícios, ok? Obrigado, então. Tchau.